Nosso Lar, de André Luiz, capítulo 4, O Médico Espiritual. No dia seguinte, após reparador e profundo repouso, experimentei a bênção radiosa do sol amigo, como suave mensagem ao coração. Clarencio, reconfortante, atravessava ampla janela, inundando o recinto de cariciosa luz. Me parecia outro. Energias novas tocavam o meu íntimo. Tinha a impressão de sorver a alegria da vida a longos haustos. Na alma, apenas um ponto sombrio. A saudade do lar, o apego à família que ficou distante. Numerosas interrogações pairavam na minha mente, mas tão grande era a sensação de alívio que sossegava o espírito, longe de qualquer interpelação. Quis me levantar, gozar o espetáculo da natureza cheia de brisa e de luz, mas não o consegui e concluí que, sem a cooperação magnética do enfermeiro, seria impossível eu deixar o leito. Então, aqui ele está percebendo, né, que a energia magnética do enfermeiro é muito importante e necessária. Sem ela, ele não consegue nem se levantar do leito. Ele está também, né, curtindo a natureza. Ele está percebendo o sol, a natureza, a brisa, a luz, coisas que ele, como a gente diz, né, não tinha nem tempo para fazer, né? Porque a gente se preocupa muito com o que não deveria e pouco com o que deve, né? Não voltei a mim das surpresas consecutivas quando a porta se abriu e vi Clarencio entrar acompanhado por simpático desconhecido. Cumprimentaram atenciosos, me desejando paz. Meu benfeitor da véspera perguntou do meu estado geral. O enfermeiro acorreu prestando informações. Sorridente, o velhinho amigo me apresentou o companheiro. Tratava-se, disse, do irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual. Trajado de branco, traços fisionômicos irradiando enorme simpatia, Henrique me auscultou demoradamente, sorriu e explicou. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Enquanto Clarencio permanecia sereno, senti que singular indício de revolta borbulhava no meu íntimo. Suicídio? Recordei as acusações dos seres perversos das sombras. Apesar do cabedal de gratidão que começava a acumular, não calhei a incriminação. E, melindrado, eu disse: creio haja um engano. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. E o médico, demonstrando a mesma serenidade superior, esclareceu. Sim, mas a oclusão se radicava em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Ou seja, tudo o que fazemos aqui na Terra, pensamentos, sentimentos, atitudes, mais o que ingerimos, marcam para o bem ou para o mal o nosso corpo material, mas também marcam o corpo perispiritual. Por isso que tudo que ele fez para o corpo está visível em seu perispírito e todos podem ver, está visível. Tanto aqueles que estavam no umbral mais inferior, como ali,
em nosso lar, onde ele se encontrava agora. E, inclinando-se atencioso, indicava determinados pontos do meu corpo, dizendo: vejamos a zona intestinal. A oclusão derivava de elementos cancerosos e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Então, se ele tivesse sido fraterno, tivesse temperança, tivesse religiosidade, no sentido de se ligar ao ser superior, tivesse tido boa alimentação, bons sentimentos, boas ações, a sífilis não teria chegado no estágio que chegou, nem teria o câncer nos intestinos. Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Ou seja, as energias que estavam consumindo vinham da aspereza, da raiva, do orgulho, da negatividade. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? Olha a pergunta do médico para André. Para nós, né? Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? Então, devemos pensar muito nisso que ele coloca aqui, né? A raiva e todos os sentimentos e atos infelizes com que a gente trata os outros ferem, em primeiro lugar, a nós mesmos, além, é claro, de ferir o outro, né? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, o conduziam frequentemente à esfera de seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Olha a importância do orar e vigiar constantemente. Muitas vezes ofendemos pessoas sem perceber e com isso desencadeamos energias negativas pelos sentimentos que despertamos nelas. E como já sabemos, né? Quando eu firo uma pessoa, também estou me ferindo. Por isso ele disse: tal circunstância agravou o seu estado físico. Depois de longa pausa em que me examinava atentamente, continuou: meu amigo, você já observou que o seu fígado foi maltratado pela sua própria ação, que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas? Então, segundo a filosofia chinesa, né, o fígado é a sede da raiva. Como ele diz, foi maltratado pela sua própria ação, pelos seus sentimentos, né? E aos sentimentos soma-se o uso da bebida e da má alimentação. Singular desapontamento invadiu o meu coração, parecendo desconhecer a angústia que me oprimia. O médico continuava esclarecendo: os órgãos do corpo somático
possuem incalculáveis reservas segundo os desígnios do Senhor. Então, nosso corpo físico tem reservas de energia, né? O que ele está dizendo. Mas para que funcione perfeitamente, precisa que nossos plexos e chakras estejam equilibrados através dos nossos sentimentos e emoções. No entanto, o meu amigo iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Então, olha que importante. Aqui ele está mostrando para o André, né, que ele veio com uma tarefa a ser cumprida, mas não cumpriu. Assim como muitos que desperdiçam suas encarnações por motivos vários, né? Voltam fracassados. Isso ele vai mostrar nos próximos livros. Já no próximo, né? Ele mostra vários casos, né? De pessoas que vieram com tarefa e voltaram frustradas, né? Não que eles voltarem frustradas, mas ficaram frustrados por se conscientizarem da falha, né? De não ter feito, de não ter cumprido a tarefa, né? Então voltam fracassados e exemplos, né? Que vários espíritos, né, que vieram com tarefas definidas, mas por medo, por vários outros motivos, deixaram de cumprir os seus propósitos, adiando a sua evolução, né? Como diz, Deus não tem pressa, Ele dá o tempo que nós precisamos, mas a gente também não precisa ficar patinando, né? A gente poderia estar fazendo a nossa parte e não demorando tanto para conseguir a nossa evolução. E no caso do André e de tantos outros, né, além de não cumprir com a tarefa que foi confiada, ainda descuidou dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, da saúde física, enfim, desencarnou antes do tempo. Por isso que ele está ouvindo toda hora que ele foi suicida. Inconsciente, mas suicida. E aí ele continua, né? Todo o sistema gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. A sífilis devorou suas energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. Na vida humana, conseguia ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as conforme as situações. Isso é perfeitamente normal, né? Para cada ato da gente, para cada circunstância, a gente tem uma máscara, né? A máscara que a gente atua no serviço, a máscara que a gente atua em casa, a máscara que a gente atua com os amigos, com os inimigos, enfim, a gente está cheio de máscaras sempre, né? Aliás, não poderia supor, noutro tempo, que seriam perdidas contas de episódios simples que costumava considerar como fatos sem maior significação. Até aqui, conceituei os erros humanos segundo os preceitos da criminologia. Todo acontecimento insignificante, estranho aos códigos, entraria na relação de fenômenos naturais. Porém, agora me deparava com outro sistema de verificação das faltas cometidas. Não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais, mas benfeitores sorridentes comentavam minhas fraquezas como quem cuida de uma criança desorientada, longe das vistas paternas. Então,
na cabeça dele, assim como na nossa, suicídio, por exemplo, né, se dá através de uma arma, de um envenenamento, de pular de algum lugar, né, de algum precipício, sei lá, enfim, aquilo que a criminologia considera como suicídio. Mas quando se dá através de sentimentos, de desregramentos, a criminologia não considera crime. E a gente então também não considera. Mas como ele diz, a gente considera como fenômeno natural, né? Ah, aconteceu, né? Morreu porque tomou excesso de remédio, né? Muito remédio forte, bebida, desregramento de modo geral, né? A gente não considera suicídio, porque isso não está nos códigos penais, né? E agora ele estava se conscientizando de que não é bem assim. Mas como estamos sendo alertados por ele, precisamos prestar mais atenção em nós, né? Porque ele não sabia, mas agora a gente sabe. Então a nossa responsabilidade agora é maior. Mas aquele interesse espontâneo feria minha vaidade de homem, talvez que, visitado por figuras diabólicas a me torturarem, de tridentes nas mãos, encontrasse força para tornar a derrota menos amarga. Mas a bondade exuberante de Clarencio, a inflexão de ternura do médico, a calma fraternal do enfermeiro penetravam fundo no meu espírito. O desejo de reação não me dilacerava, a vergonha me doía. E chorei. Rosto entre as mãos, como um menino contrariado e infeliz, me pus a soluçar com a dor que me parecia irremediável. Não havia como discordar. Henrique de Luna falava com toda a razão. Por fim, abafando os impulsos vaidosos, reconheci a extensão das minhas leviandades de outros tempos. A falsa noção de dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Agora, perante minha visão espiritual, só existia uma realidade torturante. Era verdadeiramente um suicida. Perdi o desejo precioso da experiência humana. Não passava de náufrago a quem se recolhia por caridade. Então, agora ele se viu obrigado a engolir a vaidade, percebeu o tamanho da besteira que fez, perdendo a encarnação e ainda voltando devedor, né? Pelo tempo que ele abreviou da encarnação dele, além de tudo, né? Por ter sido um suicida. Foi então que o generoso Clarencio, sentando-se no leito a meu lado, afagou paternalmente os meus cabelos e falou comovido: "Oh, meu filho, não te lamentes tanto. Te busquei atendendo à intersecção dos que te amam, dos planos mais altos. Lembrando, né? Sempre estamos amparados por alguém que nos ama. Tuas lágrimas atingem seus corações." Então, se a gente ficasse lastimando, né? Aqueles que pediram por nós, que nos amam, ainda vão sofrer pelas nossas lágrimas. Não desejas ser grato, mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas? Ou seja, não é melhor parar de se vitimizar, de chorar o leite derramado e limpar o fogão, né? Não adianta ter pena de si mesmo e não fazer nada para se modificar. Na verdade, tua posição é a do suicida inconsciente, mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da Terra nas mesmas condições.
Acalma-te, pois. Aproveita os tesouros do arrependimento, guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Confia no Senhor e em nossa dedicação fraternal. Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós também já perambulamos nos teus caminhos. Diante da generosidade que transbordava dessas palavras, mergulhei a cabeça no colo paternal e chorei longamente. Então, boa semana, amo vocês. Nos encontramos no próximo capítulo.